Olá, participantes! Sejam muito bem-vindos ao canal da CE Previcon. Hoje nós trouxemos alguns apontamentos sobre os investimentos em 2024. Meu nome é Vandermon Correia, eu sou graduado em Ciências Atuariais, possuo certificação profissional Ambima, em especialista em investimentos, sou servidor público da CEPLAG desde 2013 e também sou participante da CE Previcon. Aqui nós temos a evolução do patrimônio do PrevCE. O PrevCE iniciou suas operações em agosto de 2021, com apenas 2 participantes, o Robson, que é o nosso diretor-presidente, e eu. A partir dos próximos meses, com o ingresso de novos servidores e com as migrações que foram ocorrendo, esse recurso foi evoluindo aqui de forma exponencial, de forma que nós terminamos o ano de 2024 com 50,6 milhões. Esses recursos são individualizados e de 1.554 participantes. E o que nós podemos resumir o ano de 2024? Foi um ano de grandes oportunidades para os investimentos do plano PrevCE. Por quê? Nós tínhamos para a política de investimentos de 2024, que foi aprovada em dezembro de 2023 pelo nosso Conselho Deliberativo, um índice de referência que seria a nossa meta de rentabilidade intencionada de IPCA mais 5,01%. E durante o ano, nós fomos realizando aplicações em fundos de investimento que aplicam em títulos públicos com taxas superiores a esse índice de referência de IPCA mais 5,01. Nós aplicamos em janeiro com IPCA mais 5,46, fevereiro IPCA mais 5,59, depois com 5,69, 6,09, 6,11, 6,32, julho abaixou um pouquinho para 6,15, agosto com 6,08, setembro nós conseguimos aplicações com 6,29, 6,54. Em novembro teve uma intensificação na abertura das taxas de juros, nós aplicamos com 7,09, 6,86. E em dezembro nós finalizamos o ano fazendo uma aplicação com IPCA mais 7,57% ao ano. São taxas que foram contratadas no momento de cada aplicação e que vão nos garantir bons rendimentos até o ano de 2033. Seguindo ainda a política de investimento, nós traçamos uma estratégia de aplicar 100% dos recursos em renda fixa, tendo em vista que o segmento de renda fixa vem apresentando bons rendimentos com baixo risco. E nós temos 2 opções: aplicar em fundos líquidos, que tem um foco de curto prazo e médio prazo, a exemplo do fundo de investimento Caixa Referenciado DI, que segue um rendimento bem próximo do CDI. Outra opção seriam os fundos de vértices, que tem foco de longo prazo. Estes fundos eles garantem uma rentabilidade formada pelo IPCA, mais uma taxa de juro real, condizente com a nossa meta de rentabilidade. Então, o nosso foco foi garantir ao longo do ano aplicações em fundos de vértice. Nós mantivemos aqui parte da carteira, essa parte azul aqui em fundos líquidos, seguindo o CDI, e cerca de metade da carteira também aplicada em fundos de vértice, como nós podemos verificar aqui até agosto. Em setembro, com o aumento daquelas taxas de juros, a CE Previcon, atenta a esse movimento de mercado, aumentou a sua exposição na compra desses fundos de vértice. Então, nós terminamos aqui o ano com cerca de 72% da carteira aplicada em fundos de vértice, que vão garantir taxas reais acima da inflação até o ano 2033. E cerca de 28% em fundos que seguem o CDI. E quais são as principais características desses fundos de vértice? Eles só investem em títulos públicos federais de baixo risco, NTNBs, garantem rentabilidade contratada pela inflação medida pelo IPCA, mais uma taxa de juro real. Eles têm um foco no médio e longo prazos. E o resgate pode ocorrer apenas no vencimento, exemplo de 2033. A apuração de rentabilidade de curto prazo, ela pode oscilar devido à marcação a mercado, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E como a apuração dos investimentos em títulos públicos oscila? Trazendo aqui um exemplo bem simples e ilustrativo, vamos pensar num título no valor de R$1.000 que vence em 31 de dezembro de 2025. E eu estou querendo realizar a compra desse título aqui em 31 de dezembro de 2024. Neste momento, esse título ele está oferecendo uma taxa de juros real de 10%. Então, para eu comprar esse título, esse valor de R$1.000 é descontado a essa taxa de 10%, e hoje esse título custa R$ 909,09. Ocorre que se eu realizo essa compra e no mês seguinte, em 31 de janeiro, essa taxa de juros ela aumenta para 15%,
Porque essas taxas dos títulos públicos elas são dinâmicas. Ora elas aumentam, ora elas abaixam, dependendo das condições de mercado. Então, nesse exemplo que a taxa de juros aumentou, aquele mesmo título que vai me pagar lá na frente R$1.000, ele descontado essa taxa de 15%, hoje ele custa R$ 879,95. Então, abre-se uma oportunidade para eu comprar novos títulos, agora com uma taxa maior. Só que aquele título que eu comprei no mês passado, hoje eu comprei por 909 e hoje ele está valendo 879. Então ele sofreu uma variação negativa de mercado. Ele reduziu em 3,2%. Mas é importante a gente saber o seguinte. Quando a taxa de juros aumenta, por exemplo aqui de 10 para 15, o preço do título ele diminui. E a apuração da rentabilidade reflete essa diminuição. A mercado é como se eu tive uma variação negativa de 3,2%. Mas eu preciso me preocupar? Não. Por quê? Porque cada vez que eu compro um título desse, eu garanto essa taxa de rentabilidade do momento da compra. Então esse meu primeiro título que eu paguei R$ 909,09, ele vai me pagar ao final do ano R$1.000. Esse outro título que eu paguei R$ 879,95 também vai me pagar ao final do período R$1.000. E aqui mais um exemplo, digamos que a taxa de juros ela baixou agora para 8%. Nesse momento, para eu comprar esse mesmo título de R$1.000, agora ele me custa 937. Ele só vai me pagar 8% dessa data até o vencimento. E aí, observemos que houve um aumento do meu preço do título, que antes custava 879, passou agora para 937. Nesse caso, foi uma variação positiva de 6,54. E aí nós observamos que esse mesmo título, se a gente for acompanhar ele ao longo do tempo, a gente tem variações no preço dele. Ele já custou 909, depois custou 879, está custando aqui 937. E são essas variações de preço que nos levam à marcação a mercado. Elas refletem a marcação a mercado justamente reflete essas variações no preço de acordo com os valores que estão sendo cobrados no mercado dos títulos públicos. Essa marcação a mercado ela se contrapõe à marcação na curva, que é justamente a primeira compra, tomando como exemplo. Na curva, ele teria todo o planejamento de como seria o rendimento desse título até chegar no vencimento e eu receber 1.000. A mercado, esses valores eles oscilam, mas tanto para baixo quanto para cima, mas também ele vai convergir para o valor de R$1.000. Então, nesse momento aqui de janeiro, no momento que aquele título estava mais barato, não quer dizer que houve uma perda, apenas uma oscilação. Tendo em vista que o título que eu comprei, ele vai ser levado até o vencimento e vai me pagar os R$1.000, garantindo aquela minha taxa inicial de 10%. Então, resumindo, o que é marcação a mercado? É uma regra contábil de registro dos ativos pelo preço de negociação no mercado. Ela gera oscilações de curto prazo, mas essas oscilações não interferem na rentabilidade garantida que foi contratada até o vencimento. E até dezembro de 2024, os planos de contribuição definida, a exemplo do PREV-CE, eles eram obrigados a somente registrar seus ativos a mercado, trazendo essas oscilações que por vezes até assustam nossos participantes. E o que é marcação na curva? Também é uma regra contábil de registro dos ativos, só que pelo preço atualizado, pela taxa que foi contratada e o índice que foi contratado no momento da compra. A marcação na curva ela gera menos oscilação de curto prazo e reflete rentabilidade garantida até o vencimento. E em dezembro de 2024, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, o CNPC, que é um órgão federal, ele revisou as regras aplicáveis a entidades fechadas, possibilitando a metodologia contábil de marcação na curva. E aqui nós temos alguns benchmarks de renda fixa, para fim de compararmos com os investimentos que foram realizados também pela CEPREVI com apenas um segmento de renda fixa. A gente teve aqui em 2024 que o CDI rendeu 10,87. Os títulos públicos pré-fixados, Tesouro Selic, as AFTs, renderam 11,11%. Ainda aqui sobre os títulos públicos indexados à inflação, que o Tesouro IPCA ou a NTN-B, elas renderam menos 2,44%. Justamente pelo que eu expliquei, que durante o ano, as taxas das NTN-Bs elas foram aumentando. E no momento que elas aumentam, o seu estoque de ativos ele tem uma variação
negativo, ele pode sofrer variação negativa. E foi o que ocorreu aqui para todo o mercado no ano de 2024. Já nos títulos públicos pré-fixados, o Tesouro pré-fixado, ou então as NTFs e LTNs, elas renderam 1,86%, também devido ao aumento das taxas dos títulos, que trouxeram ao mercado uma menor valorização. Então é importante a gente saber que também as pessoas que aplicam no Tesouro Direto, elas tiveram a rentabilidade nesses patamares. E aí, voltando aqui, já que o CDI ele teve um rendimento tão bom no ano passado, por que nós optamos por aplicar em TNBs? Porque o CDI ele tem um bom rendimento no momento de curto prazo, mas nada garante que ele vai permanecer nesse patamar para os próximos anos. E ao invés disso, o que nós entendemos? Que era mais interessante aproveitar o momento das NTNBs, que estavam pagando taxas muito boas historicamente, comparado com o histórico, e isso vai nos levar à garantia de ter bom retorno, protegido da inflação e no longo prazo. Então, aqui trazendo esses benchmarks aqui na forma gráfica, que desde 2011 até 2024, a gente vê que a estratégia que a CEPREVICON está adotando de aplicar em títulos públicos que garanta a inflação mais uma taxa de juro real, essa estratégia leva uma correlação com o IMAB e o IMAB5+, que nesse período aqui foram os indexadores que melhor desempenho apresentaram. Se a gente for comparar aqui com o CDI, nesse período o CDI ficou nessa linha aqui, ó. Essa linha não tem muita variação, porque o CDI realmente não apresenta muita oscilação. Já os títulos pré-fixados e aqueles atrelados à inflação têm mais oscilação, mas no longo prazo eles tendem a ter um melhor rendimento. Então foi esse o foco da CEPREVICON para o ano 2024. A estratégia traçada e a estratégia foi bem executada no momento que a gente conseguiu realizar diversas aplicações com taxas acima de 5,5%, com 6,5%, com 7%, até acima de 7,50%. Então essa estratégia foi discutida no âmbito do Comitê de Investimentos da CEPREVICON, na diretoria executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo em 2024. É uma estratégia que visa comprar prazo, garantindo taxa. Nós estamos trocando uma taxa alta no momento do CDI, né, que ela pode vir a baixar nos próximos anos, por taxas de juros reais mais altas e certas até o ano 2033. Aplicando de forma que proteger os recursos da inflação, mesmo que isso oscile no decurso do caminho. São oscilações de curto prazo. É uma estratégia consciente e tomada de forma colegiada. Para mais informações sobre os investimentos do PrevCE, nós sugerimos que vocês acompanhem os informes de investimentos que são enviados mensalmente. Aqui nós temos o informe de dezembro de 2024, que foi encaminhado por e-mail para todos os participantes, onde nós explicamos a estratégia que foi adotada em 2024 e também falamos sobre oscilações, sobre o desempenho macroeconômico, o histórico da rentabilidade e outras informações. Também convidamos nossos participantes a acessar o site da CEPREVICON, onde nós temos lá informações sobre os demonstrativos de investimento, a política de investimentos, o regimento do Comitê de Investimentos e um relatório bem completo de análise e compliance dos investimentos de forma bem detalhada e técnica. Aqui nós temos os contatos da CEPREVICON, fiquem à vontade para mais informações. Muito obrigado e até a próxima.